Fala, meus amigos, estamos começando aqui um vídeo especial para o final de semana, tá? Para falar sobre, né, essa coisa patética, mais uma coisa patética aí, mais uma situação patética envolvendo um bolsominion, né? Dessa vez o advogado lá que ontem, de maneira bizarra, trocou o Pequeno Príncipe pelo Príncipe do Maquiavel, né? Não podia acabar de outra forma, né, esse espetáculo bizarro que foi aquela, né, que é o bolsonarismo de maneira geral, e que culminou, né, com aqueles crimes cometidos no dia 8 de janeiro, quando eles destruíram o Congresso Nacional, destruíram ali o STF, enfim, né, um lixo que não podia acabar de outra forma, com estupidez, né? Então a gente vai comentar um pouco hoje isso aí. Vamos falar aqui também sobre algumas repercussões, né, dessa bizarrice do cara lá. E eu vou trazer também uma reflexão aqui para vocês sobre essa questão que ele cita lá, né, de maneira ingênua, idiota, lá, né, que é a questão de que os fins justificam os meios, né? Então a gente vai pensar um pouco isso no vídeo de hoje também, pegar esse gancho da fala dele para poder refletir essa questão usando o Agamben aqui, o Giorgio Agamben, filósofo italiano, e conectando isso com a experiência do bolsonarismo no Brasil, tá? Então antes, já deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu livro de poesia, meu novo livro de poemas que está aqui do outro lado de cá, tá? Meu terceiro livro de poemas, o quinto pela Multifoco e o nono livro no total, tá? Então quem quiser entrar em contato aí e furar, né, a nojeira que essa gente nojenta continua fazendo contra mim, a gente conversa aí a respeito, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? Com esse sujeito, né, falando lá essa bosta, né? E aí a questão é a seguinte, o nome dele é Eri Valdir Katwinkel Jr., é um advogado, né? E ele foi lá, né, e na defesa que ele estava fazendo dos bolsominions, ele vomitou isso aí, né? Não, porque, como diria o Pequeno Príncipe, né, os fins justificam os meios, né? É um negócio assim bizarro, né? O cara tá ali defendendo um cliente dele no STF, no Supremo Tribunal Federal, né? E troca o príncipe do Maquiavel pelo Pequeno Príncipe do Antoine de Saint-Exupéry, né, que é um clássico da literatura infanto-juvenil, enfim, né? E são dois livros clássicos, são dois livros extremamente conhecidos, não dá nem para dizer que foi, não, isso é um livro, né, enfim, que é pouco conhecido, não tem como, né? Para piorar, ele ainda comparou a perseguição sofrida pelos patriotas, né? O Alexandre de Moraes usou as aspas lá também com a mão, porque realmente de patriota essa gente não tem nada, né? E essa vai ser uma reflexão aqui do vídeo de hoje também, tá? E enfim, ele comparou a perseguição sofrida pelos patriotas ao Holocausto. Quer dizer, é uma coisa assim absurda que a gente tá... O João César de Castro Rocha acabou de publicar um livro sobre o bolsonarismo que ele usa a expressão dissonância cognitiva, que é uma forma extremamente gentil, educada, polida de dizer que essa gente é um bando de estúpido, retardado, idiota, né? Inclusive, eu acho que até a expressão dissonância cognitiva me lembra, por exemplo, da música atonal, né, que era uma dissonância intelectiva, né? Então há que se pensar, inclusive, se os bolsominions não são ainda piores que isso, né? Mas enfim. E aí, pessoal, repercussões, né? As livrarias aproveitaram, ótimo isso, porque certamente vai vender livro aí, né? E aí já estão ali, a livraria Leonardo da Vinci, por exemplo, fez uma postagem engraçada lá que eles colocaram o Pequeno Príncipe do lado do Príncipe do Maquiavel, e aí em cima, né, como dizia aí embaixo o Pequeno Príncipe, do lado os fins justificam os meios, Maquiavel. Sensacional, né? Sensacional. É isso aí. Tem que aproveitar essa bosta aí para poder vender livro, que é ótimo, né? E a questão é a seguinte, vale aqui já um aviso aqui pro Eri, né? Eri Valdir, que é isso aí, meu amigo, ó, tu te tornas eternamente responsável pela bosta que falas depois do YouTube, não tem jeito, entendeu? Tá aí, ó, enfim, viralizou, né, a estupidez do cara. E ele era afiliado ao Solidariedade, um partido de direita,
né? E foi expulso do partido. Só que ele não foi expulso por causa disso, né? Por causa da bosta que ele falou lá. Ele foi expulso porque, segundo o pessoal do partido, ele atacou os ministros do STF e endossou o discurso de ódio, né? Essa notícia saiu no Mídia Ninja, deixo para vocês o link aqui também, tá? Foi expulso do partido lá o sujeito, quer dizer, né? Tá aí, agora ele tá ferrado, né? Ele foi defender, na verdade, lá o Tiago de Assis Matar, que foi condenado a 14 anos de prisão por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e deterioração do patrimônio tombado, né? Na verdade, teve gente lá, até eu vi uma mulher lá ligada ao PSOL publicando que só podia ser um retardado, um estúpido para defender essa gente. Eu já discordo dessa posição. Eu acho que até os bolsomínios golpistas têm que ter direito a advogado, têm que ter direito a ampla defesa, a contraditório, porque é assim que se faz um Estado democrático de direito que eles tentaram abolir. Que a direita brasileira não respeita, não conhece, né? Caga e anda para isso, porque eles são isso, bandidos, né? E salvo as exceções de praxe aí. Mas então, né, que eles têm ojeriza do Estado. Quando alguém tem ojeriza do Estado, né, você inclui aí, não inclui só a regulação do mercado, você acaba incluindo a própria justiça, o próprio Estado Democrático de Direito. Essa gente não conhece esses limites, né, a cabeça deles é a cabeça de retardado mesmo, né? Enfim, então a gente tem que, numa posição diferente, tem que dizer, não, o Estado Democrático de Direito tem que dar, inclusive, a esse tipo de retardado, defesa, né? Foi lá, destruiu o Congresso Nacional, mas ele tem que ter um advogado, ele tem que ter alguém que proteja, pelo menos, ali o direito dele da ampla defesa e do contraditório, né? Mas, enfim, né? Aí entra a história, né? O sujeito vai, tem a ampla defesa, tem direito a um advogado e contrata um retardado desse, que não sabe nem a diferença entre o príncipe do Maquiavel e o pequeno príncipe do Saint-Exupéry. Então, quer dizer, aí fica difícil, né, meu querido? Entendeu? Enfim, para além disso, tá, o Alexandre de Moraes, né, destacou isso como algo patético e medíocre. O sujeito via aqui, né, no Supremo Tribunal para falar uma asneira dessa e parece que o cara não se dispôs nem a estabelecer um contradito às questões mesmo, né, específicas do processo, quer dizer, as acusações, as penas e tal. Ele ficou ali vomitando patriotismo, patriotada, né? Que é isso aí que é o bolsonarismo, né? É uma gente que ou estudou mal ou não estudou, né? E aí fica nisso aí, né? E aí o cara virou meme, né? Aí vários memes, tu te tornas eternamente responsável pelos fins que justificam os meios. Maquiavel é o baralho, meu nome é Zé Pequeno Príncipe. Sensacional também, né? E colocaram também a capa do Pequeno Príncipe com o Pequeno Maquiavélico, né? Que tem a conexão com essa ideia do Maquiavel. E aí, pessoal, eu já pego isso aqui para poder começar a refletir com vocês o seguinte. Vamos lá, tá? Vamos sair da notícia, vamos partir para a reflexão. O que acontece? O Maquiavel, para início de conversa, o Maquiavel, essa ideia que esse sujeito estava, né, a frase dele é errada assim ao cubo, né? Tem um monte de erro ali, para além desse erro óbvio da citação do livro, tem uma série de problemas ali. Por exemplo, essa ideia de que o Maquiavel seria alguém maquiavélico, né? Que está conectada com essa ideia de que os fins justificam os meios, ligadas à publicação do Príncipe, isso aí é um mito, né? Isso é um reducionismo, ou minimamente não é um mito, é um reducionismo da questão, tá? Por quê? Porque o Maquiavel, ele publicou o Príncipe, ele dedicou esse livro, tá aqui, né, ao Lorenzo de Médici, né, que era enfim, o imperador lá daquela época ali, tá? Tá aqui o Príncipe do Maquiavel. Inclusive essa edição aqui está comentada pelo Napoleão Bonaparte, tá um texto bem interessante. E aí o que acontece? O Maquiavel publicou isso aqui, né? Isso tanto pode ser direcionado ao príncipe, como se fosse, né? Ele diz aqui regras para gerir ali as massas, enfim, né? Para convencer as massas, uma série de coisas ligadas a isso. Mas serve também para as massas lerem isso aqui e não caírem nessa, né? É um trabalho ambivalente, né? Vamos dizer assim, tá?
Então essa ideia de que o Maquiavel, essa palavra maquiavélico, ela não é uma boa palavra, ela não resume bem a questão, tá? E aí cito aqui dois autores que me ensinaram isso, né? Junto com a própria leitura do Príncipe do Maquiavel. Tá aqui o Francisco Vefort, tá? Nesse livro aqui, que é um livro sobre política, que eu li na época da faculdade, tá? São os clássicos da política, né? E aí aqui no Maquiavel ele diz o seguinte, ó, vamos lá, né? Vou pegar aqui, deixa eu ver aqui onde é que tá. Ele diz o seguinte, né? Em qualquer de suas, na página 13, tá? Ele diz: em qualquer de suas acepções, porém, o maquiavelismo está associado à ideia de perfídia, a um procedimento astucioso, velhaco e traiçoeiro. Aí ele continua e tal, essas expressões pejorativas sobreviveram, etc. Assim, a acusação que recai hoje sobre Maquiavel não difere substancialmente daquela que lhe impingiu Shakespeare ao chamá-lo de The Murderous, né? Ou de sua identificação com o diabo, né? The Old Nick, na era vitoriana, ou mesmo da incriminação que os jesuítas faziam aos protestantes na época da Reforma, considerando os discípulos de Maquiavel. E aí finaliza aqui, ele finaliza com um trecho que destaca exatamente isso que esse sujeito usou lá, né? Ele diz aqui: é uma forma de desqualificar o inimigo, apresentando sempre como a encarnação do mal, tá? Porém, quando a gente pega, por exemplo, o Jean-Jacques Rousseau, tá? Que está aqui, né? O Contrato Social, tá? Que é um pouquinho posterior ali ao Príncipe do Maquiavel, e vai discutir várias questões ligadas a isso, quer dizer, o Estado, democracia, relação ali do povo com o poder e tal, tá? E aí aqui, na página 75 dessa edição que eu tenho aqui, que é o capítulo 6 da monarquia, né, da parte 3 do livro, o Jean-Jacques Rousseau diz exatamente o seguinte aqui, ó: eis o que Maquiavel demonstrou, fingindo dar lições aos reis e dando-as grandes aos povos. O Príncipe de Maquiavel é o livro dos republicanos, certo? Então Jean-Jacques Rousseau está aqui ponderando isso, né? Essa ambivalência, tá? do Príncipe de Maquiavel, que é um livro que serve tanto para o tirano pegar isso aqui e usar para enganar os outros, quanto para o povo não ser enganado pelo tirano, né? Tá? Então, essa ideia do cara lá de dizer que não, o segundo, mesmo que ele não errasse o livro, né? Que ele ainda falou uma bosta pior ainda, mas se ele acertasse o livro, ainda assim a fala dele ia ser problemática. E aí eu cheguei no erro dele ao quadrado, mas falta o erro ao cubo, tá? A gente vai chegar lá. E para finalizar ainda essa questão aqui do quadrado, né? Deixo mais duas dicas para vocês aqui, ainda ligadas ao Maquiavel, tá? Esses dois textos aqui são também do Maquiavel, que são textos interessantes dele, tá? Os Escritos Políticos e A Arte da Guerra, tá? Vale a pena também ler aí, porque são referências bacanas aí para entender a obra do Maquiavel e o papel dele na história da filosofia e da política também, né? E esse outro livro aqui, tá? Que é do José Nivaldo Júnior, tá? Maquiavel, o Poder, tá? Que é História e Marketing. Tem uma introdução do Cristóvão Buarque, né? Que é um político também. Enfim, aqui ele comenta as conexões contemporâneas do Maquiavel com o marketing, né? Porque o marketing político usa o Maquiavel sempre para poder enganar o povo, né? Ou minimamente ali para poder florear as imagens, minimizar, né, a complexidade de certas coisas, né, e retirar a reflexão do jogo, né? Então esse livro aqui ele fala bastante sobre isso. Chama atenção aqui para dois capítulos, tá? De vocês, né, para dois capítulos. O capítulo 5, que está na página 101, que fala sobre o marketing do herói. Ele faz uma reflexão sobre Charles de Gaulle e que tem muito a ver com essa forma como o Bolsonaro foi criado, né? Via Juiz Moro, Lava Jato e tal, certo? E o capítulo 6, na 115, que se chama Jesus Cristo e o Marketing da Salvação, porque, de certa forma, o Bolsonaro também incorporou esse marketing da salvação, que é o mesmo marketing das igrejas evangélicas, né? Essa retórica tosca aí do neopentecostalismo, de vender o paraíso para as pessoas,
contra o diabo, né? E o diabo, no caso do Bolsonaro, era exatamente a esquerda, o comunismo, né? Então isso aqui é um ótimo livro para poder entender isso aí que a gente passou também no Brasil, tá? E aí, pessoal, vamos partir para a nossa reflexão aqui, tá? Porque essa questão dos fins justificam os meios tem a ver com uma discussão ética, né? Então está aqui, por exemplo, esse livro do Eugênio Butti sobre ética e imprensa, né? Todos os ramos do conhecimento humano têm discussões éticas, né? Ou seja, né, até que ponto, até que limite a gente pode ir sem prejudicar os outros, sem interferir na vida dos outros, de maneira, né, criminosa ou de maneira prejudicial e etc. Então, o jornalismo tem isso, e ele trabalha muito bem isso aqui nesse livro. A ciência tem isso, né? Enfim, a filosofia também, tá? E todos os campos de conhecimento, de uma maneira ou de outra, funcionam assim. Por exemplo, na ciência contemporânea, a gente tem várias discussões éticas, né, sobre a questão da inteligência artificial, né? Isso aí está pipocando o tempo todo, essas discussões. Né? Será que a gente avança daqui? Porque isso aí pode chegar no limite aí desses robôs dominarem o ser humano e acabar a humanidade, né? Então isso aí Então os fins justificam os meios, né? Quer dizer, a gente tem que de repente pensar nos meios, parar para pensar os meios para que os fins não sejam, enfim, catastróficos, né? Teve o filme também Oppenheimer, né? Agora no mês passado, que de certa forma também colocou essa questão em evidência aí, a questão da bomba atômica e o quanto que isso é problemático e tal, e o filme mostra bem isso, né? E o que mais aqui, né, de exemplo? Tem, enfim, uma série de outras coisas ligadas a isso aí na ciência, tá? São dilemas éticos, né? A gente pode fazer outro vídeo aqui para falar sobre isso também, mas eu gostaria de pegar aqui com vocês, na verdade, essa discussão de fins e meios, tá? Para poder discutir o bolsonarismo e a direita brasileira, tá? Vamos lá então. O Agamben, Giorgio Agamben, filósofo italiano, ele tem esse livro aqui, ele tem um texto nesse livro aqui que se chama Meios Sem Fim, tá? Que são notas sobre a política. E tem um dos textos aqui desse livro, cujo título é Para Além dos Direitos do Homem, na página 23, no qual ele discute a questão dos refugiados, tá? E aí é interessante a gente pensar nessa questão, porque inclusive agora está tendo lá uma situação muito complicada na Itália. Tem uma ilha lá que, se não me engano, se chama Ilha de Lampedusa, que tem milhares de africanos que foram parar ali, né, fugindo do seu país de origem lá, da guerra, da fome, né, da miséria gerada pelo imperialismo europeu e de outros países, e aí foram parar nessa ilha da Itália lá, refugiados, né? E tá o caos lá, porque tem muito mais gente do que eles aguentam. Então, quer dizer, né, essa questão está muito premente ali na Europa. A questão é que o Agamben discute essa questão aqui, nesse texto, a partir de um olhar europeu e um olhar que ele parte é como se ele está olhando para a questão a partir de um olhar europeu, e ele está enxergando no objeto dele também só a perspectiva europeia. E aí ele não está considerando o restante e também não tem a menor noção do que está acontecendo no Brasil, por exemplo. Vamos ver aqui que não, né? Vamos lá. E aí a gente vai pensar, tá? Esse refugiado do Agamben, que é esse meio sem fim, ou seja, né, sem sequer uma singularidade ali que o distinga dos outros, enfim, né? Essa é a defesa que ele faz do refugiado como uma figura política chave do mundo contemporâneo. Vamos fazer isso conectando com aquilo que eu estou chamando aqui de o patriota retrógrado bolsonarista, né? Que é um fim sem meio, tá? Essa é a questão aí que a gente discute aqui no vídeo de hoje, tá? Então vamos lá, para início de conversa, tá? Vamos citar o Agamben primeiro, tá? Ele diz aqui na página 24, ele fala o seguinte: no declínio agora irrefreável do Estado-nação e na corrosão geral das categorias jurídico-políticas tradicionais, o refugiado é talvez a única figura pensável do povo no nosso tempo, e ao menos até quando não for realizado o processo de dissolução do Estado-nação, olha só o que ele sugere aqui, e da sua soberania,
a única categoria na qual é hoje permitido entrever as formas e os limites de uma comunidade política por vir. Quer dizer, ele acha que o Estado-nação vai acabar um dia. Enquanto o Estado-nação não acabar, ele sugere o refugiado como uma ética que sirva para todo mundo. Quer dizer, todo mundo vestindo, né? Isso tem a ver com a ideia de globalização e, de certa forma, com a comunidade europeia, né? Que é esse pós-Estado que existe ali, né? Que são as aberturas comerciais, aberturas, enfim, de estradas e tudo mais, da própria moeda também, que começou a ficar ali, né? Enfim, igual para todo mundo. E isso gera na cabeça de um europeu como ele, que é um cara que estudou muito e tudo mais, e que tem uma perspectiva radicalmente cosmopolita, essa perspectiva, né, de que qualquer tipo de marcação que se coloque acima dessa flexibilização é atrasada, né? O problema é que ele está defendendo uma posição que ele também defende em outros textos aqui, que é uma posição que é a de um extremismo da flexibilidade que não pondera essas diferenças locais. Ele não está mais enxergando as diferenças locais, porque ele está meio que viciado nesse olhar aqui, que é um olhar de radical flexibilização, né? Vamos lá, vamos para outras citações dele aqui, tá? Na página 30, ele diz: o refugiado é considerado por aquilo que é, ou seja, nada menos do que um conceito limite, nada menos do que um conceito limite que põe em crise radical os princípios do Estado-nação e, ao mesmo tempo, permite liberar o campo para uma renovação categorial doravante inadiável. Vale dizer que esses refugiados que estão lá na Itália, que vindos da África, eles não estão buscando essa posição aqui que o Agamben está ponderando. Eles, pelo contrário, estão buscando um Estado-nação. Eles estão buscando alguém, uma lógica que permita a eles ter um mínimo de dignidade, né? Eles não estão buscando essa posição cosmopolita radical aqui, né? Então, essa perspectiva do Agamben, ela é, nesse particular, ingênua. Ela serve como uma referência parcial da questão, mas se você não considera essas diferenças, que ele não está mais considerando, né, você perde de vista isso aí. Você fica achando que um africano que está ali, né, que de repente passou ali nadando, foi até ou embaixo de um barco ali sem comer e parou numa ilha no sul da Itália, que ele está ali buscando nessa posição cosmopolita. Não está mesmo, né? E aí, para finalizar, vamos lá. Ele diz aqui, né, na 31, é necessário que os Estados-nação encontrem coragem para colocar em questão o próprio princípio de inscrição da natividade e a trindade Estado-nação-território que nele se funda. Isso aqui é uma questão ligada à identidade. Bacana, beleza. Mas, o sujeito lá africano que parou ali, ele também não está buscando isso aqui, não. Apesar de ele estar, inclusive, incorporando isso aí no nível da identidade, certamente ele está buscando, de repente, uma naturalização ali para poder ter direito à dignidade, né? Que essa posição cosmopolita do pobre, cosmopolitismo de pobre, é péssimo, acaba nisso aí, né? E aí, no final da 31, ele diz a condição paradoxal de extraterritorialidade recíproca, ou melhor, a territorialidade, olha só o absurdo, né? Que isso implicaria, poderia ser generalizada como modelo de novas relações internacionais, né? E ele finaliza dizendo: somente numa terra na qual os espaços dos estados tiverem sido desse modo perfurados e topologicamente deformados e nos quais o cidadão terá sabido reconhecer o refugiado que ele mesmo é pensável hoje a sobrevivência política dos homens, tá? Então, assim, eu acho essa posição do Agamben, que essa posição serve para um europeu do século XXI que já construiu o estado de bem-estar social, já chegou numa lógica tal que ele pode flutuar da Europa, da França para a Itália, da Itália para a Suíça, da Suíça para a Alemanha e vice-versa, sem nenhum tipo de perda de dignidade. Agora, se você pensar num africano que está ali chegando numa ilha na Itália, isso aqui não serve nem para o começo. E aí, pessoal, para o Brasil também não serve. Por quê? Porque nós nem construímos o estado de bem-estar social ainda, que dirá uma lógica que a gente possa se afirmar refugiado dentro do nosso próprio país ou dentro do mundo, né?
mas um refugiado que é um refugiado, né, de alto nível. Né? Isso é ingênuo. Isso é ingênuo. E a gente está tendo uma experiência aqui no Brasil, que é a experiência do bolsonarismo, que é o inverso patético disso. O bolsonarismo é exatamente isso, é um bando de gente que assim, eles são apátridas, eles não gostam do Brasil, eles não têm nenhum projeto nacional, eles são radicalmente submissos ideologicamente ao ideário subserviente ligado aos Estados Unidos, e pior, como eles não têm nem conhecimento reflexivo disso, eles se disfarçam nesse patriotismo, entre aspas, como fica claro aí na imagem do Alexandre de Moraes, que é perfeito. Essas aspas estão perfeitas, né? Porque o bolsominion e a direita brasileira é isso, eles não têm projeto nenhum de país, é projeto individual, particular, absolutamente particular, e esse vínculo deles com a camisa CBF, com a ideia de patriotismo, é uma espécie de último horizonte, né, da perda, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, eles estão tentando se agarrar a uma coisa que eles não são para poder defender nada. Né? O interesse privado deles disfarçado de uma conexão simbólica qualquer com algo coletivo que eles não acreditam. Né? Tá? Então, assim, vamos lá, eu escrevi aqui para finalizar. Tá? O bolsominion brasileiro é um caso curiosamente diferente do refugiado do Agamben. Se o refugiado do Agamben é um excluído sem pátria, mas porém de alto nível, ou seja, um cosmopolita, né, com uma série de dignidades que são derivadas desse cosmopolitismo de alto nível, o bolsominion é um excluído dentro da própria pátria, tá? Mas não um excluído de tipo tradicional, como aqui são os quilombolas, por exemplo. Né? Ele é um excluído porque não se identifica com o seu país, mas sim com os Estados Unidos, com a lógica neoliberal dos Estados Unidos, nitidamente. E pior, como não pode nem admitir isso, porque ainda não percebeu, né, resta a ele o quê? Se agarrar a um símbolo de pertencimento de tipo tradicional, ao mesmo tempo em que defende o interesse privado acima do Estado que ele quer mínimo. Né? A tese do Estado mínimo se parece muito com a tese do Agamben. Né? O patriota do Estado mínimo é um refugiado dentro do próprio território. Tá? E isso remete, na verdade, aqui, tá, pessoal, a tal da ninguémdade, né? Trabalhada pelo Darcy Ribeiro. Eu já ponderei isso aqui, falando sobre o neomazombismo da direita brasileira. Vou tentar fazer um vídeo só sobre isso, tá? Conectando aí essa figura do neomazombo, neoliberal, bolsominion, com o mazombo, né, lá do início da história brasileira. Tá? A forma como os mazombos se relacionavam de maneira ressentida com Portugal é muito parecida com essa forma subserviente dos bolsominions aos Estados Unidos aqui, tá? Com algumas diferenças óbvias aí, né, de caso para caso. Tá? Mas enfim, finalizando, a tese do Agamben serve para o nível da identidade, mas não serve para o nível da política, longe disso. Porque quando o Estado fica mínimo, quem ocupa esse espaço não é uma lógica sem centro, que é aquilo que ele adoraria, que seria, né, uma coisa que não faz sentido pensar nisso. Né? Quem ocupa esse espaço é um centro disfarçado de margem, as multinacionais, tá? O grande capital. No caso do Brasil, isso ainda é pior, porque nem no estado de bem-estar nós chegamos ainda. E aí qualquer movimento contra a ideia de nação esbarra na ausência dessa própria ideia. Tá? E aí isso é facilmente apropriado pelas megacorporações, né, e pelos oportunistas de plantão. Tá? Então, assim, essa é uma reflexão para se fazer. Né? A gente não pode buscar esse meio sem fim, né, do Agamben, que está aqui, ó, né? Não dá para buscar esse meio sem fim sem ter chegado nem no mínimo de fim, né? Ainda que provisório. Tá? Porque é o que eu falei no vídeo anterior aqui sobre a questão das regras, né, de escrita. Você só transgride as regras que você conhece bem. Né? E a gente só vai chegar num meio sem fim parcial, né, quando a gente construir um fim mínimo, né, que é o estado de bem-estar social que a gente ainda não construiu. Tá? Para chegar lá, a gente precisa começar com o que eu chamo de nacionalismo cosmopolita,
que é essa tentativa como é que eu vou dizer, de escapar ou de substituir essa lógica subserviente dos bolsominions por uma lógica mais reflexiva e mais ampla no nível político, tá? E no nível filosófico. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço, tamo junto, fui!